Sem enrolação, vamos mostrar aqui 5 sites gratuitos para você fazer uma análise pré-jogo, tá? Vamos começar pelo primeiro, SofaScore. Muita gente já conhece o SofaScore. Aqui vamos colocar o exemplo aqui, Fortaleza e Goiás, tá? Aqui é um site, acho que de muita informação interessante, tá? Ele já dá as odds aqui do time da casa, do time visitante, tá? Aqui ele mostra a classificação, tanto a geral quanto em casa como fora, tá? Que você consegue ver se é um time muito forte em casa, se é um time muito forte fora de casa, quem vai ser o juiz, média de cartões aplicados por esse juiz, tá? Aqui você tem um breve resumo aqui das últimas partidas. 4 dos últimos 5 jogos tiveram ambas marcam, 4 dos últimos 5 jogos tiveram mais de 4 cartões e meio. Então assim você consegue ter alguns insights e aqui você vê o histórico das partidas e as próximas, tá? Então vamos supor que o Fortaleza estivesse num campeonato super importante que ele vai jogar logo em seguida, então você já começa a prever, bom, será que o time vai entrar inteiro? Será que o time vai entrar com vontade ou ele está se poupando para o próximo jogo? Então assim, você consegue ver a race dos times, né? Se veio de vitória, se veio de derrota. E eu acho bastante interessante porque é um site bem objetivo, tá? Você consegue ver o confronto direto entre as duas equipes aqui, como é que foi. Então, é um site bem objetivo e, melhor de tudo, é um site grátis, tá? Agora, vamos para o segundo site, tá? Academia das Apostas. Esse site é excelente para você fazer uma análise pré-jogo, ele é muito completo. Então, ele mostra os últimos confrontos, tá? Ele mostra que as odds nas casas, né, como que estão, para você tentar identificar uma odd de mais valor ou uma casa que está pagando mais para determinada entrada, tá? Aqui como foram os últimos 10 jogos em todas as competições, tá? Então pode ser Libertadores, pode ser Copa do Brasil, pode ser Brasileiro, tá? Os próximos jogos também. Aqui ele já é bem visual, assim, acho que muito fácil de você entender. O verdinho é quando vence, o rosa quando perde e o amarelo é quando empata, tá? Aqui você consegue ver já a tabela já geral, a tabela em casa, a tabela fora. Isso daí você consegue ver assim rapidamente que o Fortaleza tá mal, claramente está em último colocado. Em casa é um time que não joga bem e o Goiás é um time que tem jogado bem fora de casa. Claro, tem 6 partidas, né? Então, assim, não é um volume muito interessante para você analisar, mas você já começa a entender como é que é a tendência, tá? Então aqui, os jogos casa fora, como foram os últimos jogos, tá? Então Fortaleza em casa não venceu nenhum e o Goiás fora de casa venceu 2 dos últimos 5, tá? Aqui, como que é a análise do primeiro gol, tá? O primeiro gol foi marcado pelo time visitante. Aqui você começa a ver como que o time se comporta normalmente, aqui como que está o percurso. Então assim, o Fortaleza não empata dentro de casa um jogo, não ganha 5 jogos. O Goiás, ele não empata 5 jogos jogando fora. Então assim, é interessante porque você começa a ver várias informações super ricas, né? Média de gols, aqui você consegue ver o tempo em que esses gols estão sendo marcados, e aí você consegue ajustar aqui tanto global, que seria jogos casa e fora, ou só nessa situação. Jogando em casa, o Fortaleza normalmente toma gol nos primeiros 15 minutos de jogo e nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, tá? E o Fortaleza, jogando em casa, normalmente só marca gol no segundo tempo. Então, assim, você consegue ver para você fazer scalping, para você fazer um lay, aqui como foram os últimos resultados, tá? Se você quiser colocar global, também você coloca. Se você só colocar em casa, você coloca. Se você quiser só Campeonato Brasileiro, você coloca. Se quiser os últimos 10 jogos, você coloca. É muito completo esse site. E ele tem também uma tip aqui, né? Eu não costumo seguir, mas eu acho interessante porque ele comenta um pouco o jogo. Então ele fala aqui, ó, sugestão de aposta, Fortaleza quer vencer, tende a impor em campo, os visitantes não poderão se desculpar pela rodada, se descuidar pela rodada, logo marcarão forte. O que tudo indica que será um jogo truncado, então apostaremos que não ocorram mais de 2 gols e meio na partida, tá? Então ele coloca aqui a odd e ele já conta já como que tá a situação do time. É um ótimo site para você ter um resumo de tudo que está acontecendo na partida, tá? Agora o terceiro site também é o Soccer Stats,
tá? Você consegue ver também, estou pegando o mesmo exemplo, Fortaleza e Goiás, ele é muito parecido com a Academia das Apostas, ele tem algumas informações que a Academia das Apostas não tem, mas ele basicamente ele dá a mesma coisa. Então esses sites aqui, acho que você consegue ver muito mais por conta de, o seu visual combina mais com esse daí, tá? Então ele mostra aqui, o que eu acho interessante, ele mostra pontos por jogo, né? Média de pontos por jogo, tanto em casa quanto fora, né? Eu acho isso super interessante. Mostra aqui a classificação, né? Em casa como que Fortaleza tá, fora como que o Goiás tá, tá? Aqui a race dos times, aqui como é que foram as estatísticas dos gols, se normalmente toma gol no primeiro tempo, se toma gol no segundo tempo. É muito interessante aqui. Aqui você consegue ver os últimos 5 jogos, né? Os últimos 4 jogos em casa, como foi do Fortaleza, os últimos 4 jogos do Goiás fora, tá? Então você consegue ver muitas coisas, né? Como é que tá a race aqui em gráfico, né? O Fortaleza vinha mal e agora venceu 2, né? Ganhou muita moral agora vencendo do Flamengo. O Goiás, ele já veio ruim, ele venceu 2, depois perdeu, empatou e venceu mais. Então, assim, você começa a entender como é que é o ritmo do time, tá? Então, aqui ele também mostra, em inglês, tá? Mas se você não fala inglês, você consegue usar o Google Tradutor, tá? E aqui ele também mostra o tempo de gols, tá? Como é que foi a taxa de acerto desses times, de chutes a gol, se eles concedem muita chance de ataque. Então, é muito interessante, tem muita informação aqui, você pode passar horas aqui analisando, tá? E o quarto é o WhoScored. O WhoScored ele não é um time, não é um site muito bom para análise, mas ele tem uma informação super interessante, tá? O WhoScored aqui ele tem um resuminho dos últimos jogos, como foi, classificação, tá? E aqui ele tem pontos fortes, pontos fracos dos 2 times. Então assim, você obviamente não vai lembrar como todos os times jogam, tá? E esse daqui é provavelmente um resumo muito interessante para você entender. O Fortaleza, ele normalmente ele gosta de jogar no campo do adversário. Já o Goiás, ele joga normalmente no próprio campo, tá? O Goiás, ele gosta de ficar no campo dele e fazer bola longa, tá? Então, assim, isso é muito interessante você ver o estilo das equipes, tá? É muito difícil você gravar todas. E aí você vai relembrando e talvez você pode ir criando cenários, tá? O Goiás é um time que joga bem fora de casa, por exemplo. E o Fortaleza não é um time muito bom em casa. Se o Fortaleza dominar, né, que é o perfil do Fortaleza, o Goiás, ele tem aqui bolas longas, né, como ponto forte e contra-ataque. Então, é muito perigoso você ficar num back Fortaleza, sendo que o Goiás é bom em contra-ataque. Então você começa já a ter uma ideia de cenário para você trabalhar nesse jogo, tá? Isso é muito interessante e muito importante, tá? E por fim, o último aqui é o Bet na Rede, né? O nosso canal, a gente posta análises pré-jogo todas as semanas. Nosso canal é de forma bem resumida, analisa os jogos dos últimos 10, né? A gente tem um painel estatístico aqui super interessante que você começa a entender aqui como que funciona. Ele já dá as recomendações, tá? Indica já as odds baseado no histórico deles. E se você ficou até aqui, aproveita para dar uma força e se inscrever no canal. A gente posta toda semana conteúdo educativo e também análise pré-jogo, tá? Não queremos ficar empurrando o curso pago, o objetivo aqui é evoluir junto, tá? Forte abraço e até a próxima.